Olá! Mais um episódio do Bola em Família. E esse tá muito bacana. A gente vai falar do Pássaro Preto, o pior time do mundo. Quem é este time? De onde surgiu? Que história é essa de um time de Recife ganhar o mundo, cruzar os oceanos e ser conhecido no planeta como o pior time do mundo? Que resenha é essa, Leandro? Veja só, o Ibis foi criado numa fábrica de tecidos que funcionava aqui no bairro de Santo Amaro, denominada TSAP, a abreviação, era Tecelagem de Seda e Algodão de Pernambuco. Em determinado momento, resolveram criar uma equipe, um clube para a diversão dos operários, dos empregados da fábrica, para jogar futebol. E criaram o Ibis. Isso em novembro de 1938. Por que Ibis, o nome de Ibis? Porque o Ibis é um pássaro preto que simbolizava a fábrica, a TSAP. O Ibis, segundo a mitologia egípcia, ele protegia a agricultura. E era a TSAP trabalhava também com a agricultura. Era algodão e seda. Então, quando se criou o time, resolveu-se dar o nome de Ibis, que é o pássaro preto, né? Também conhecido como rubro negro de Santo Amaro, porque usava o vermelho e o preto. Por coincidência, os fundadores eram rubro-negro, esse negócio todo, e foi por aí. Então, essa é a história resumida do famoso Ibis Esporte Clube. Tudo ia bem, corria tranquilamente, até que o idealizador, o financiador, o presidente da tecelagem, tirou o time de campo, disse: não quero mais futebol, não quero mais o Ibis. E o Ibis quase fechava as portas, mas aí apareceu um salvador da pátria. Quem foi? Veja só, primeiro, desde a fundação, o Ibis passou a participar de jogos amistosos nos subúrbios nas cidades circunvizinhas, como Olinda, Jaboatão, e sempre fazia figura, participar de torneios, etc, até que em 1947 passou a participar do campeonato pernambucano da primeira divisão. O Ibis tinha o apoio da fábrica, que dava uma parte das despesas e descontava e a fábrica descontava de cada operário uma pequena importância para ajudar a manutenção do time. O Ibis, no campeonato pernambucano, ele contratava jogadores saídos nos clubes grandes, das equipes básicas, e sempre se aprovou, sempre pagava regularmente, não concorrendo com os grandes, é verdade, Náutico, Sport, Santa Cruz e América, que eram do rol dos grandes. Mas funcionava. Mas lá passando dos anos 60, em dado momento, houve um desentendimento da diretoria do Ibis com o dono da empresa, José Pessoa de Queiroz. E ele resolveu tirar toda a ligação oficial com o clube. Então o Ibis que se virasse, que não tinha mais auxílio da empresa. Então começou o enfraquecimento do clube. Mas antes disso, esse enfraquecimento, o presidente do Ibis na época, um dos fundadores, o Nildo Ramos, ele preparou um ofício para mandar à Federação Pernambucana de Futebol pedindo
a desfiliação do Ibis. O Ibis não fazeria mais nada, não deixaria de ser filiado à federação. Entregou ao filho dele, Ozzy Ramos, e mais tarde presidente do Ibis, ele jogava também, e Ozzy, que era um dos empregados também da TSAP, engavetou o ofício. Só depois de muito tempo aqui, foi cobrado pelo pai, ele disse, não entregava não, porque ia ficar responsabilizado pelo IPE, negócio todo, e ficou até a morte, revezando com os filhos, negócio todo. Principalmente o atual Júnior, né? Ozzy Júnior, negócio todo, conhecido popularmente como Urubu. Tá tudo em casa. Ibis, Pássaro Preto, Urubu, tudo uma coisa só. Mas tem uma Kombi. Onde é que entra a Kombi nessa história? No tempo que era subsidiado pela fábrica, o Ibis tinha sede própria, lá no bairro de Santa Mara. A fábrica funcionava na Visconde de Suassuna. Mas a frente tinha a sede e o campo da TSAP, que durou muito tempo. Acho que até pouco tempo existiu, não sei nem se existe ainda, mas mesmo depois que a fábrica tirou o corpo do time, mas o time continuou, ele manteve o estádio, tinha uma vila operária e tudo, era do time do campo da TSAP. Então o Ibis ficou sem sede. Então as coisas precisavam, qualquer coisa, um documento, tinha uma Kombi de Ozzy Ramos, tinha toda essa documentação. Então a sede do Ibis passou a ser a Kombi de Ozzy. Chegava Ozzy com a Kombi na federação, chegou a sede do Ibis. Uma coisa bem jocosa, bem engraçada. É lenda, é verdade, mais ou menos verdade, é verdade toda que o Ibis lançou jogadores importantes, entre eles o bicampeão do mundo Vavá, tem Rildo também. Até que ponto isso daí é uma lenda urbana, até que ponto é verdade? Esse pessoal circulava, né, em Santo Amaro. Nasceu do bairro Santo Amaro, onde era localizado o Ibis. O pai de Vavá, o senhor Odilon, ele tinha um time de futebol que jogava junto do Parque 13 de Maio, onde hoje está localizada a Avenida Mário Melo. Ali era o canto no time do pai de Vavá. E estava circulando também lá pelo seu trabalho pelo e levou o filho para jogar por lá, pelo juvenil. Mas pouco tempo depois ele foi o juvenil do esporte foi para o Vasco, Rio também passou por lá, depois estava no esporte, e foi embora. E outros jogadores, por exemplo, os torcedores do Náutico mais antigos ainda se lembram do célebre Caissara, que formou a dupla de zagueiros, Caissara e Lula, durante quase 10 anos. Caissara veio do Ibis, Lula já não veio, Lula saiu do Tacaruna, que era o time da Fábrica Tacaruna. E outros jogadores, por exemplo, temos Índio, o lateral esquerdo que jogou no esporte durante um bom tempo, era um baixinho, mas muito bom de bola, que saiu do Ibis. O Índio é uma curiosidade, ele formava numa linha, naquele tempo era a intermediária, o volante, o quarto zagueiro, o lateral esquerdo, formava uma linha intermediária, que chamava a intermediária das três raças. Era formado por China, o volante, Negro, o centro médio, e Índio, o lateral esquerdo, as três raças. E outros que saíram, por exemplo, atacante Paraíba, que era um bom jogador, brilhou no Ceará, do Maranhão naquela época, Loloca também, que brilhou naquela época, e o maior de todos, o atacante Bodinho, que fez seu nome depois de rodar, saiu para o Sampaio Correia, Flamengo, fez seu nome no Internacional, ainda hoje é lembrado pelos esportistas, hoje um dos maiores jogadores que passaram no Rio Grande do Sul. E Bodinho, ele era conhecido por causa da
Ele tinha uma cabeçada forte, pulava, batia todo mundo, dava o pessoal chamou amarrada, como se fosse um bode. E desafiou o futebol brasileiro, foi brilhar lá no Rio Grande do Sul com todo merecimento. O time era formado, era semi-profissional, vamos chamar de semi-profissional, porque a maioria, ou todos os jogadores, tinham suas profissões, trabalhavam em diversas profissões, e aí, um fato, e aí o senhor presenciou, em dia de jogos, como é que o senhor presenciou várias vezes esses jogadores chegando no estádio, o que é que acontecia? Olha, a verdade é assim, antes da diáspora, vamos dizer assim, quando a fábrica isolou, tirou o patrocínio, tirou o Dindim, o Ibis era um time de profissionais, ele contratava jogadores, tinha concentração, era um time, claro que ele não pagava a mesma coisa que podia pagar Sport, Náutico, Santa Cruz, própria América, mas os jogadores eram profissionais, eles vinham para jogar mesmo. Depois é que a saída da fábrica no cenário atrapalhou tudo. Aí começou o regime ser profissional. Todos os jogadores trabalhavam, tinham o seu emprego. Não podiam sair do emprego para trabalhar. Gente na polícia, podia sair deixar de dar um policiamento na rua para ir treinar. Então, não tinha isso, por exemplo, muitas vezes, jogo nos aflitos, só para ser podia ser na Ilha do Retiro, o negócio todo. O Arruda ainda não havia, estava em formação. Chegava para jogar no jogo noturno nos aflitos. Saía um cara que trabalhava no banco, outro era sapateiro, outro era padeiro, todo, tinha saído do emprego naquela hora, saía tudo correndo para chegar na hora para se apresentar. A janta deles o que era? Um sanduíche tradicional, sanduíche de barulho com refrigerante. O melhor cachorro quente até hoje sanduíche, aliás, cachorro quente de barulho. Era o Ibis, pagava o salário mínimo, agora, quando conseguia pagar, né? E aí, numa dessas figuras, aí surge Mauro Shampoo. Sim, Mauro Shampoo. Mas antes de Mauro Shampoo, entre os jogadores, tem a história de Loloca, né? Loloca era o centroavante do Ibis, estava sempre infernizando um jogador que mantinha. E o Central, de determinada época, estava para ser campeão do turno. E tinha um jogo com o Ibis programado para o Recife. Mas o Ibis não tinha nada que perder. E o Central tinha que perder. E ia ganhar também. Comprou um monte de campo ao Ibis, isso não foi nada subterfúgio, foi uma coisa muito clara. Ele deu uma determinada quantia ao Ibis, o Ibis jogar em Caruaru, pagou o transporte, hospedagem, e alimentação, tudo, tudo certo. E o jeito de Caruaru, ele ganhava, naquela época eram 2 pontos. Se atrás de 2 pontos, estava tudo bem. Mas só que deu o inverso. Loloca, o centroavante do Ibis, estava com a corda toda, meteu 4 gols, o Ibis ganhou de 4-0 essa coisa e o Central ficou no hora verde. A Patativa foi engolida pelo Urubu, né? Pois é, aí é que tá, o Urubu maior, né? E aí aí surge a figura de Mauro Shampoo. Onde é que Mauro entra nessa história aí no Ibis? Mauro era um menino pobre, sempre todo, vivia em Boa Viagem, nas calçadas, engraçava sapato, dormia em porta de hotel, em calçada de hotel, mas eu jogava bola, participava e chegou no Ibis, né? Agora, Mauro, ele se orgulha de ter jogado muito tempo no Ibis
sem ganhar nenhum tostão, sempre jogando de graça, tal, e fez um gol. Segundo ele, porque muita gente contesta que teria sido impedimento, outros acham que o gol foi contra. Ele disse, mas ele se orgulha de ter, quando se liga para ele, para o salão dele, tudo que ele chama de estádio, e na realidade tem toda a marcação de um estádio, ele atende como com o maior orgulho, né? Mauro Japur, ex-jogador do Ibis, o pior time do mundo, etc, etc, etc. Cabeleireiro, homem, agora é artista de cinema e por aí vai. O pessoal, os herdeiros do senhor Nildo Ramos, principalmente o Júnior, o Urubu, ele o atual presidente, ele não acha muito bom, não. Nada contra Mauro Jambu pessoalmente, que é bem claro o jogador, ele acha que negócio de pior time do mundo, essa propaganda, tem que acabar, mas então, o charme de Mauro está aí. Chega gente de todos os lugares, todo tá aqui pelo Recife, procura saber onde é Mauro Jambu, termina descobrindo, vai lá, conversa com ele, tira foto e por aí vai. Já presenciei muita gente, casais, agora. Essa semana mesmo um casal português que apareceu lá só para conhecer. Essa história do pior time do mundo, que a gente vai contar agora, para contextualizar, entre 1980 e 1984, exatamente 3 anos, 11 meses e 26 dias, o Ibis ficou sem conhecer uma vitória. Foram 55 jogos, 48 derrotas e 7 empates. Em 1991, o Guinness Book reconheceu o Ibis como o pior time do mundo. Em 1981, no Campeonato Pernambucano, o Ibis entrou em campo 18 vezes. Levou 18 lapadas. Foram 88 gols sofridos e 4 marcados. Saldo negativo de 84. Aí entra a história do pior time do mundo, que foi que Lenivaldo tem uma participação aí bem interessante nessa fama que o Ibis tem. Inclusive, o presidente não achava muito legal, não. Mas conta aí. Veja só, nessa fase dos quase 4 anos de vacas absolutamente magras, eu trabalhava na Ilha Placar, era correspondente aqui em Pernambuco, e fui pautado para fazer a matéria mostrando a situação do Ibis, o que era o Ibis, todo, o jogo, toda a estatística, e mostrando a situação de penúria, todo. Essas coisas que estão sendo contadas aqui, que ela chegar com cachorro quente, e tal. E saiu a matéria, o pior time do mundo, se espalhou, ainda hoje o mundo inteiro conhece o Ibis como o pior time do mundo. E o presidente? O presidente Ozzy Ramos, que era uma pessoa que eu prezava muito, ele inclusive depois de algum tempo, saiu, depois que a TSAP fechou, ele trabalhou muito tempo no Jornal do Comércio, ele era o caixa do jornal, e da empresa Jornal do Comércio. E ele sempre falava brincando, rapaz, você esculhambou meu time, você gostou tal, mas vamos tomar uma cerveja com a toda, não tinha nada. Ele sabia que ele trabalhava numa empresa jornalista, ele sabia o sentido dentro da reportagem, o que era esse lado do fato jornalístico. E quem é Chico do Táxi? Chico do Táxi é Francisco Imperiano. Ele era um paraibano, ele veio para o Recife, serviu o Exército. E passou a morar junto do Ibis. O Ibis tinha 2 anos de fundação. Tudo. Aí ele fez tudo de um jeito nova do Ibis. Aí ele fez amizade com o pessoal da fábrica do Ibis. E se tornou um apaixonado torcedor do Ibis. Muitas vezes o Ibis ia treinar, ele levava o material no táxi dele, ia
jogava, por exemplo, nessas cidades aqui perto, ele levava o máximo que podia de jogadores, dava uma ajuda, e ele frequentava todos os jogos, desde que pudesse. E passou a ser apontado como o único torcedor do Ibis. Ele dava lá o plantão lá com o seu táxi, lá no Brahma Shop, no centro da cidade, da Praça da Independência. Juntamente com o Savoy, era ponto de junção de torcedores, etc, etc. O pessoal mexia muito com ele, ele era um cara que ele levava tudo na esportiva. O Luiz, ele disse, então pode gostar de mim, mas eu já dei nos 3 cantores, os 3 se vieram lá o esporte Santa Cruz. Conta a história que ele foi expulso lá das arquibancadas. É uma coincidência. Num certo dia, jogavam Esporte Santa Cruz no Arruda. E como os estados ficam perto, ali nos aflitos estavam em ação as equipes do Ferroviário e do Ibis. E das cadeiras, tudo, só se ouvia um grito, o juiz era Gilson Cordeiro, que por sinal era delegado de polícia. Juiz, não foi falta não, esse tipo de coisa de torcedor, né? Juiz, tá roubando, e a coisa era andando. Mas em determinado momento, ele trouxe agora todo. Vigia de Rubem Moreira. Vigia de Rubem Moreira é o seguinte: o Rubem Moreira era o presidente da federação. E vigia, naquela época, que os vigia noturno, ficava apitando para dizer que estava em atividade, né? O vigia de Rubem Moreira, aí não foi muito bem recebido pelo delegado, e também jornalista roubado que exerceu profissional Gilson Cordeiro. Chamou o policiamento, mandou retirar o chip do táxi. Ele não viu exatamente a coisa, mas só tinha ele que foi. Mas o chefe do policiamento foi lá, das cadeiras, coisa com ele, e propôs um acordo. Ele podia ver assistir o jogo ali, mas não ficar esculhambando com o juiz, não. Mas assistir o jogo sem poder gritar com o juiz, eu vou embora. E foi embora mesmo, deixou o estádio. Como foi a história lá que foi todo mundo expulso, deu ruim, acabou o jogo? O jogo não acabou, né? Era na época, em 64, por aí, na época que o Náutico estava no começo da campanha do hexacampeonato, né? Um jogo Náutico e Ibis, lá nos aflitos, o Náutico estava com a corda toda, um time bem superior ao Ibis, e os gols foram saindo. E o Ibis cometia muita falta, os caras iam nos rafos mesmo, e o juiz tentando, era Nelson Bento de Oliveira, ele tentando contemporizar, eu vou ter que expulsar, não sei o que, não tinha jeito, não tinha nem cartão amarelo ainda, nem vermelho, era na base da conversa. Aí não teve mais jeito, foi expulso um, expulso outro. À medida que ia expulsando, ia enfraquecendo mais o Ibis, já não era grande coisa. Coitado do Ibis, com 11 já é bronca. Lá para as tantas, todo, e o Ibis estava com 7 jogadores em campo. Aí Bassu, que era uma figura folclórica, era inclusive soldado de polícia, tudo, falou com o juiz: o juiz, até quantos jogadores o time pode ficar? Você pode ficar com 7. Com 6 já não pode mais ter tudo. Aí ele disse: então você é um FDP, e você está expulso. Acabou o jogo e o Ibis se livrou de uma grande goleada, né? E o Rubem Moreira, que foi presidente da federação, ele foi eleito como representante do Ibis na disputa, né? O Rubem Moreira fazia parte do América, chegou a ser até juvenil no América, com 2 irmãos, os irmãos Moreira, era o Rubem Moreira, João Moreira
e Zezé Moreira. E Zezé Moreira é pai de Mirinda, o famoso Mirinda foi presidente do Santa Cruz, e por aí vai, e João Antônio, irmão dele também, o presidente atual da América. Mas ele, durante um certo tempo, eles se dispuseram esse negócio todo, e o Moreira se afastou. Então, o Nildo Ramos aproveitou a situação para que se o Rubem queria ser representante do IBE na federação, porque ele queria ir lá, primeiro. Então, o Nildo se livrava daquele abacaxi que está toda hora daquelas reuniões da federação, discussões, tudo, e o Moreira era um cara muito brigão, né? Envolvente, então, mostrou depois como dirigente. Então, chegou a época de eleição na federação. O presidente da federação era Évio de Abreu e Lima, que fazia parte da América. Mas Rubem Moreira se interessou pelo posto, e o Ibn lançou ele como candidato à federação de todo. Ele conseguiu a eleição, dali passou 27 anos sem interrupção como presidente da federação. E para encerrar, eu vou contar uma história aqui, uma história triste que eu participei relacionada com o Ibis. Durante muitos anos eu prestei serviço à Federação Pernambucana como delegado de campo, e em determinado jogo o Ibis mandava os jogos dele, eu não me lembro se era em Timbaúba, Limoeiro ou alguma coisa assim. Era um jogo da Série A2, numa quarta-feira à tarde. Tinha uma equipe do Sport TV que estava aqui, que veio lá do Rio para acompanhar o Ibis, e nesse dia o Ibis não providenciou a ambulância, com muita dó dos jogadores, que a gente fica com pena, os jogadores estão lá, todo mundo querendo jogar, mas não poderia. O Urubu, eu fiquei com muita pena dele, aperreado, correndo para um lado, por outro, tentando conseguir dinheiro aqui e ali para contratar uma ambulância. Não foi, a ambulância não chegou, e infelizmente a gente teve que não dar o jogo, né? E aí foi com muita pena, mas acontece. Essa não é uma história divertida, mas é uma história triste do folclore do Ibis Sport Clube. E foi assim que a gente contou a história do Ibis. Já estou ansioso para a gente tocar a terceira pauta, o terceiro episódio, e espero, né, evidentemente, que gostem, que tenham curtido aí as nossas histórias sobre o Ibis. Até a próxima.